Olá, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um Teologia Essencial. E hoje nós vamos falar sobre o conceito de conhecimento. Conhecimento, obviamente, de Deus e das coisas referentes a Deus, ok? E para falar sobre conhecimento, eu quero ler o texto aqui de Jeremias, no capítulo 9, no versículo 24, que diz o seguinte: Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Esse tema do conhecimento, desde o princípio da igreja, ele foi alvo de debates e os apóstolos já precisaram rebater algumas heresias que vinham entrando por meio desse conceito. Alguns falsos mestres, já no nascedouro da igreja no século I, influenciados pela filosofia platônica, que cria que a matéria é essencialmente má, o corpo é mau, e o espírito, a alma, aquilo que não é material, é o que tem valor, é o que pode ser bom. Esses falsos mestres acabavam por incutir na igreja cristã alguns ensinos totalmente heréticos. Porque, apesar de, num primeiro instante, talvez pareça inofensivo essa ideia de o corpo é mau, o espírito é que é bom, a alma é que é boa, tal, mas isso leva a erros absurdos contrários ao cristianismo. Esses falsos mestres, desse ensino estranho que depois no século II se cristalizou no que nós conhecemos como gnosticismo, esses falsos mestres com esse ensino de base platônica, acabavam por negar várias bases fundamentais do cristianismo. Eu vou citar aqui apenas duas. Uma delas é que eles negavam a encarnação de Cristo. Para eles, Jesus não tinha um corpo físico, porque o corpo era mau, então não podia um Deus santo, bom, perfeito, ter matéria, ter corpo, porque isso era um absurdo na mente deles. E se Jesus não tem corpo físico, não há a morte substitutiva, não há redenção, não há salvação para os cristãos, porque a base da fé cristã, uma das bases é que Jesus morreu em nosso lugar. E para Jesus morrer em nosso lugar, ele tem que ter corpo, ele tem que ser de carne como nós somos, ele tem que passar e morrer no nosso lugar. Então, esse pensamento de que Cristo não tinha um corpo físico, por si só já é absurdo e incoerente com a palavra de Deus e com toda a revelação bíblica. E outra coisa que eles negavam era a ressurreição, porque não faz sentido, já que eles criam que o corpo era a prisão da alma, Uma vez que a alma ficou livre desse corpo que é mau, que é essencialmente ruim, não tinha sentido nenhum a alma voltar para a prisão. Então é outro ensino que eles tinham lá, baseado nos pressupostos deles, mas que são contrários em absoluto ao cristianismo. Então os apóstolos desde cedo tiveram que enfrentar isso. E nós temos no Novo Testamento diversas epístolas que versam, que tratam, que combatem essas heresias. Entre elas, Epístola de Paulo a Timóteo, nós temos 1ª e 2ª João, nós temos 2ª Pedro e até mesmo Judas. Todos eles atacam essa forma herética de que os cristãos tinham que buscar um conhecimento além do que é revelado pela palavra e pelo Novo Testamento que estava sendo escrito ali, E essa ideia de buscar um conhecimento misterioso que esses gnósticos incipientes ali tinham, que eles tinham que buscar um conhecimento a mais, que o cristianismo era só um primeiro passo nesse conhecimento. Isso contradiz completamente a Escritura. Pelo contrário, a Escritura diz que tudo que nós precisamos para conhecer a Deus está nela e isso é que nos conduz à vida eterna. Eu vou citar aqui alguns poucos versículos. Daniel 11:32 diz assim: Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Mais um versículo. Agora no Novo Testamento, João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é a vida eterna, nós não precisamos de mais nada, ok? Mais um versículo. Efésios 3, versículo 19, diz assim: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o que aqueles gnósticos incipientes lá queriam ensinar, entre muitas aspas, queriam implantar na igreja, era um total absurdo.
que é a ideia de que eles precisavam buscar um conhecimento superior, misterioso, místico, que não estava revelado. Na verdade, a Bíblia toda nos revela que tudo que nós precisamos para alcançar a vida eterna, para ter uma plenitude com Deus, é a própria palavra de Deus que atesta sobre esse Deus. O propósito de toda a Escritura é revelar a Deus, e nós temos que nos esforçar para que esse propósito nós possamos alcançá-lo, e a Bíblia é suficiente e necessária para isso. Todo o conhecimento que nós temos que ter da divindade de Deus está encerrado na Escritura, é necessário, suficiente, e Ele é que vai nos conduzir à vida eterna. Ok? Esse foi o nosso Teologia Essencial. Fiquem com Deus, até o nosso próximo episódio.